Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian. O Rudolf. Eu ia falar Guilherme de novo. Gian na mesa. Olá, pessoal. E aí? Pessoal, antes do Gian falar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse episódio. É muito importante pra gente que vocês façam curtam, compartilhem, comentem, porque aí dá mais engajamento e a gente vai conseguir trazer mais pessoas legais e como o Gian vai apresentar agora. Certo. Então, hoje nós vamos falar com Leonardo Renales, que ele tem como formação acadêmica, ele é técnico em artes gráficas na Senai do Rio de Janeiro e ele está formando comércio exterior na Unisantos. Hoje ele é Head de Inovação da LSEX Brasil, especialista de desenvolvimento de ambientes em cloud e comunicação. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa e eu passo agora para vocês. Tá certo. Seja bem-vindo, Leonardo. Mas Bem-vindo. antes de você se apresentar, deixa a gente fazer a nossa autodescrição para que a gente consiga atender mais pessoas, tá bom? Perfeito. Eu sou o Gian, eu sou careca, calvo, sou branco, de olhos verdes e estou com uma camisa preta. Perfeito, sou o Rudolf, tenho cabelo castanho, meus olhos são azuis, sou branco. Estou com uma camiseta preta também. Legal, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que esteja escutando. Eu sou o Leonardo Renales, Head de Inovação da LSEX Brasil. Eu sou moreno claro, careca, olhos escuros, uso cavanhaque, estou com uma camisa polo azul nesse momento, tomando um belíssimo café. Perfeito, isso aí. Seja bem-vindo, viu, Leonardo? Muito obrigado, Leonardo, gente, muito pela recepção. bacana ter você aqui presente, tá? A gente até teve um pequeno bate-papo antes de começar a gravação. E até para começar, e o pessoal, eu achei bem interessante que você mencionou para nós, e eu queria já começar a respeito desse assunto, sobre o que é a Brasil Comics Experience. Maravilha. Legal. Esse tema é o tema que está trazendo a gente para Santos regularmente, né? A gente tem uma agenda regular aqui em Santos, eu e a minha esposa, a fundadora e CEO da LSEX Brasil, Patrícia Carcanholo, e nós tivemos um insight para a criação do Brasil Comex Experience, que ela é uma experiência imersiva no nosso comércio exterior, aqui na cidade de Santos, própria para debater as oportunidades e desafios do nosso Comex. Essa experiência ela dura 4 dias nessa edição desse ano, que é a segunda edição, e nesses 4 dias os participantes podem observar de perto o Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul. Podem conhecer a cidade de Santos, o centro histórico, que conta boa parte da nossa história econômica e social, não só da cidade de Santos, mas como do país e dos principais produtos que é exportado pelo Brasil, que é o café, né? Então, e o último dia, né, da experiência, nós temos um dia dedicado a conteúdo técnico. Então, nós temos palestra e painel falando sobre os temas que estão mais quentes aí no nosso mercado. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter a palestra do Ricardo Capra, especialista em dados, cientista de dados, que tem um laboratório Capra Institute no Rio Grande do Sul e faz trabalho de desenvolvimento de modelagem de dados para grandes companhias aí no mundo, né? Vocês vão poder ver a palestra gratuita dia 14 de abril. Você pode entrar lá no nosso perfil LSEX Brasil, tem o Linktree, o link para a inscrição da palestra, porque é fundamental dentro do Brasil Comex Experience difundir a mensagem de um Comex ativo que está buscando evoluir. Então nós criamos esse evento justamente para ser um momento de pura imersão, não só para os participantes, mas para os realizadores, para todos os envolvidos no evento terem a noção da dimensão e da riqueza que tem o nosso mercado. Não só econômico também, mas cultural principalmente. Nos 4 dias do evento, vocês podem ver que ele também tem experiência gastronômica envolvida, que também é importante, né? Então, no sábado, domingo e segunda, cada um deles tem uma experiência gastronômica específica. Sábado tem a feijoada do Parque Balneário Santos, que é muito famosa aqui na cidade, né? Uhum. No domingo, a gente tem um almoço caiçara, que é logo depois do passeio no Porto, que é uma coisa que não tem em outros lugares além de Santos, uma meca santista, né? Uma coisa que a gente oferece nesse dia.
E na segunda-feira, o último dia de evento, tem um jantar especial também, todo temático, né, português, para finalizar a experiência da melhor maneira possível, né? Eu achei legal, duas coisas que eu achei muito bacana. Primeiro, né, que é feito aqui em Santos, Sim. né? E o Jean mesmo sempre fala que Santos aqui é um reduto de muita criatividade. Tem tudo aqui em Santos, é uma Verdade. cidade incrível. E vai dar a possibilidade do pessoal conhecer Santos, conhecer o Porto de Santos, que é um dos maiores, é o maior da América Latina, né? Da América Latina, maior do Hemisfério Sul. Então, É o maior do Hemisfério Sul. é em uma movimentação. possibilidade. E é interessante que você falou que é uma semana antes da Intermodal. Exatamente, né? A Intermodal, né, para quem não conhece, é a maior feira de logística internacional das Américas, acontece em São Paulo anualmente também, são 3 dias de feira, e a Lessex também está lá, numa roupagem diferente. Lá é Lessex puro, a gente tem o nosso stand, onde nós recebemos nossos clientes, parceiros, entidades, para falar mais de negócio, é uma coisa mais corporativa. Sim. E nós entendemos o seguinte, para chegar nesse ponto de falar de negócio, a gente precisa fazer uma introdução, precisa ter um preâmbulo, precisa contar uma história e precisa contextualizar. Então a gente sentia muito falta disso, de contexto. Qual o contexto? Qual o contexto que eu vou colocar o meu profissional novo, meu analista de Comex? Tá, o cara movimenta tantos containers por ano, mas ele não tem noção da dificuldade, porque que a carga dele atrasa, como é que é o funcionamento da receita para liberação de carga, qual é o desafio da receita. Então, quando a pessoa vem num evento como o Brasil Comex Experience, ele consegue ter acesso não só ao ambiente, mas como os agentes que fazem o trabalho dele diariamente. Isso é uma coisa muito importante. Você chegar e você falar com um especialista, por exemplo, em aduaneira, em legislação aduaneira. Você não acha, a minha cidade é Piracicaba, eu devo ter 0 especialistas em legislação aduaneira em Piracicaba, provavelmente. Eu não fiz esse levantamento. Mas eles não estão em Piracicaba, eles estão aqui em Santos. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, Santos é essa cultura que se diz, né? Além da cultura, né? da culinária, das artes, tem a cultura do Comex também. Tem também. Né? Recentemente, a Alfândega abriu um museu, né? para contar a história também da Alfândega de Santos. Sim. Que é muito importante. Você vai nos maiores portos do mundo, como o de Rotterdam, eles têm espaço especificamente disponível para isso, para contar a história do porto. Como é que eles chegaram a ser o maior porto do mundo? Qual foi o passo a passo? Então a ideia é essa, chegar e trazer para essa experiência imersiva agentes que estão envolvidos com a cultura do Comex para interagirem e trazerem alguma coisa de nova da cidade. Que a cidade, toda vez que eu venho para Santos, eu vejo uma coisa nova. É impressionante. Olha que eu estou aqui toda semana. É, né? De legislação, a gente trouxe já aqui no estúdio a Carolina Manuela. Ela é especialista em legislação aduaneira. É uma doutora, né? Foi top. Inclusive, ela ajudou a fazer esse livro aí. Nossa, que Topo Um do capítulo Mundo, né? desse livro, ela que escreveu. Fenomenal. É importante, né? Porque quem é essa pessoa, né? E essa mensagem dela tá chegando onde precisa chegar. Vou falar bem no ouvido de onde precisa chegar. E os investidores, eles estão satisfeitos? Eles estão confiantes com o Brasil? Como é que está a nossa relação com os investidores hoje? É essa interrogação que a gente sente no mercado. Então, sentindo isso que a gente pensa, a gente precisa continuar inovando, criando coisas para gerar oportunidade de diálogo. E do diálogo que vem depois é coisa boa. É só coisa boa. Porque muita gente chega, muitas empresas chegam e tem muito receio ainda do Brasil. Você acha que os investidores, eles às vezes ficam com medo de investir aqui no Brasil? Completamente. É? Completamente. Por que você acha isso assim? Algumas inseguranças, viu, Jean? São alguns temas que deixam o investidor com receio de fazer um próximo movimento com um país como o nosso. Então, você tem a questão de insegurança jurídica, é um tema, né? A outra coisa, infraestrutura é uma coisa que pesa também. Segurança é outro tema que pesa também. Então, só esses 3 são coisas fundamentais para eles não darem um passo à frente, mesmo de negociar conosco. Mas o cenário, ele tem mudado. O próprio acordo Mercosul com a União Europeia é uma sinalização muito forte da disponibilidade
do mercado externo conversar mais conosco. Os caras abriram, a Europa abriu. Isso é uma sinalização muito forte. No dia seguinte, as demandas começaram a aparecer mais. Porque o próprio governo europeu chegou e falou, não, a gente tá afim. A gente tá afim de comprar tanto que o risco. Porto de estar amarrotado, né, de coisa, Não né? cabe mais nada. Tanto que o Imagina, Redex Porto, tem agora em gigante. São Vicente, né? Eles estão Então. transferindo Não, tem muita coisa. containers para São Vicente, né? A tendência é essa. O poligonal, com a expansão do poligonal do Porto, é realmente aumentar essa capacidade, aí quase dobrar e aproveitar melhor tudo isso que a gente tem disponível aqui. Inclusive, né, não sei se alguém já veio falar sobre ZPE aqui. ZPE? ainda Não. ainda não. ZPE significa Zona de Processamento à Exportação. Uma zona de processamento à exportação permite que a indústria ela receba os insumos internacionais dela, eu acho que é só internacional, depois eu confirmo isso, e exporte basicamente com isenção total de tributos. Tá bom? Então, assim, isso pode gerar para a indústria que vai se instalar numa ZPE uma vantagem competitiva a nível global absurdo. Uma indústria estrangeira, por exemplo. Qualquer indústria, ela tem que estar instalada aqui numa ZPE no Brasil. É uma zona, é uma área destinada, uma concessão, se não me falha a memória, que a empresa pode se instalar lá. É a Zona Franca de Manaus. Similar à Zona ali, Franca tipo, de Manaus. sim, Exatamente, similar à Zona Franca de Manaus. Então, o modelo de ZPE ele ficou muito popular no mundo com os chineses. O modelo de desenvolvimento econômico dos chineses para avançar com seus produtos no mundo foi praticamente baseado em ZPEs. Então, os chineses montaram suas fábricas em ZPEs para exportar produtos com extrema competitividade para o mundo todo. Como está aí, né? Eu sou egresso da indústria gráfica, eu sou técnico em artes gráficas. Então, eu entrei na indústria gráfica com 15 anos de idade. Então, lá, 20 e tantos anos atrás, eu escutava: os chineses estão montando gráfica dentro de navio. Caramba, cara, será que isso é verdade? Hoje, com o conhecimento que eu tenho de comércio exterior, eu entendo que não é impossível, porque eles são muito criativos em relação a tudo. Negócios é tudo, né? Tudo que é uma potência, né? São. Os chineses são lutadores, né? Então eles lutam ali com a realidade, com os recursos que eles têm disponíveis para fazer inovação. Não são muitos. A China teve uma crise de fome seríssima no final do século XX, todo mundo sabe disso. Eles resolveram como? Inovando, estudando, investindo em educação, investindo em tecnologia de base. E estão aí hoje, a potência que são. E aí é que está. Inovar, muitas vezes, é mexer no modelo econômico do país. Você chegar e oferecer uma ZPE para que a empresa local tenha mais competitividade, possa ter mais competitividade. Eu acho que um exemplo, né, a BYD, que é a empresa chinesa de carro elétrico, eu acho que ela se está fazendo uma fábrica, acho que deve ser ZPE, não sei se seria isso também. Porque eles estão para justamente montar, traz da China e monta aqui no Brasil. É isso aí. Aí faz a montagem final aqui e aí sai para o mundo todo, né? Um produto montado no Brasil, competitivo. Essa é a ideia. Então, toda vez que a gente abre um BCS, um Brasil Comex Experience, a premissa é o quê? Falar de oportunidades e desafios. Porque para o produtor de café vai ser uma coisa, para a indústria automotiva vai ser outra, para a indústria papeleira vai ser outra, para a indústria química vai ser outra coisa. Tanto oportunidades quanto desafios. E Santos oferece todas as soluções possíveis. Eu tenho todos os despachantes aqui, eu tenho os agentes aqui, eu tenho as instituições como a Associação Comercial de Santos aqui, que chega e media alguma questão que esteja em aberta com um provedor de serviço, como um armador, por exemplo. E as pessoas não conhecem o que a Associação Comercial de Santos pode prover como solução. E é uma baita de uma associação, viu? Maravilhoso. Ajuda Sim, muito sim. mesmo, né? São extremamente competentes. Um abraço aí, pessoal da associação. Nós somos associados. A associação Pô, é então- associada. Estamos em casa, então. Ó. Sim. Estamos em Por isso que a gente casa. conhece bem eles. Que bom. Então, né, eu tô falando uma coisa que faz sentido aqui, tô em casa mesmo, entendeu? E essa é a questão, esse é o propósito do BCS, difundir essa mensagem, que a associação está disponível para colaborar com o seu negócio, com a sua indústria, com a sua produção, com o seu relacionamento com o seu cliente no exterior, com o relacionamento com outro governo, por exemplo, porque tem coisa que foge da esfera corporativa e você precisa ir para uma esfera já institucional, esfera governamental. Então, você consegue ter acesso a isso aqui em Santos.
Isso é muito legal de poder falar. Quando eu saio daqui e vou para Piracicaba falar dessas novidades, o pessoal fica alucinado. Caraca, Léo, mas é isso tudo mesmo? Vamos lá comigo que vocês vão ver. Léo, uma coisa, tem Claro. alguma tendência, então, de investimento ou de soluções para esse ano que está se iniciando agora, né? Estão falando de macro ou específico da nossa parte? Tendências. Tendências. Aí, Tem, né? Tem. A gente tem aí, eu acho que o assunto do momento é o STS-10. O terminal da STS-10 é o que está aí no primeiro lugar da fila. o que é o STS-10, para quem não conhece? É uma área portuária, onde um terminal que vai ser destinado ao fluxo de containers. Então, a previsão é que ele aumente em 3,5 milhões de containers por ano a capacidade do porto. Ou seja, a gente vai sair de 5 milhões para quase 9 milhões de containers ano. Praticamente dobrar. Quase isso, né? Pô, legal. É um sonho, né? Pô. É um E sonho. precisa, E o né, Porto nesse tem a caso. estrutura para conseguir esse mais... para tirar esses containers da água, né? O Porto é capaz, Jean. É capaz, tem capacidade para isso. Precisa trabalhar para desenvolver a estrutura. A gente tem as rodovias, né, que é Imigrantes, a pista extra da Imigrantes aí, que está em debate, já está avançado o debate. Você tem o aprofundamento de Calado, que é uma coisa importante também para a chegada dos maiores navios. Vai possibilitar que Santos faça mais transbordo para outros países. Isso é uma modalidade muito importante também. Então, assim, se construir, estrutura vem, a carga vem. O Brasil é capaz de produzir muito e de comprar O também. Brasil é o celeiro do mundo, né? Ele Exatamente. precisa disso. Precisa bastante. E você pega como um indicativo o crescimento da população mundial, aumentar bastante, né? Até 2050 a população mundial vai estar em 10 bilhões de pessoas, então a gente vai ter que produzir bastante, escoar bastante. Então tem bastante trabalho de casa para fazer, né? E você acha que o governo, porque é estatal, grande parte do porto, Sim. você acha que o governo tem essa velocidade para acompanhar o que os empresários querem? Jean, eu vou recorrer ao clichê máximo do desenvolvimento econômico social de qualquer país. Quer dizer, de qualquer país, não, do nosso, que é bem próprio ao nosso. Parceria público-privada. Porque a velocidade que o governo consegue fazer as coisas não muda muito. É o estilo Brasil, mas a gente precisa ter perspectiva. E isso a gente consegue alinhar. A iniciativa privada, ela é muito... A gente trabalha muito com pragmatismo, né? Então, a gente, especialmente as indústrias, as maiores indústrias, elas são extremamente pragmáticas. Então, se o governo brasileiro, as instituições brasileiras derem um norte, e esse norte está sendo seguido, a coisa vai chegar em um momento que, está pronto o negócio, está andando. Um exemplo é o Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro, para a parte turística, estava completamente abandonada. Então, teve um projeto de modernização. Hoje, o Porto do Rio de Janeiro recebeu um prêmio, inclusive, de um melhor porto para turismo. Não lembro em que região que era, mas recebeu um prêmio muito importante em relação. Não sabia disso, não. Legal. E eu recomendo também. Estamos em Santos, mas vale a pena. Turismo no Porto? Exatamente, porque você tem uma área grande, então você tem vários equipamentos. Lá no Rio você tem o Museu da Manhã, que está na zona portuária, que é fundamental a visita. É um museu que a proposta é a visão para o futuro mesmo. É por isso que aqui em Santos mesmo a ideia é colocar o terminal de passageiros aqui no centro. Exatamente. E se colocar vai ser fenomenal para o centro de Santos. Exatamente, né? Que é um centro fenomenal. Mas igual, aí eu já ouvi dizer também que aí vai atrapalhar alguns armadores, algumas coisas para que o navio chegue até lá para descarregar os containers. Então tem acho que uma briguinha aí. Mas acho que não, vai não ter sei turismo aqui em Santos ou vai Mas ter... acho que não atrapalha. Vamos não lá, sei. eu vou colocar assim. Vocês sabem quantos navios estão parados para entrar no Porto de Santos nesse momento? Mais ou menos? Não? Não, às vezes eu vejo na praia tem um monte. Assim, né? Hoje eu não Nunca sei. contei.
A minha esposa fez uma visita na praticagem com a turma de pós-graduação da Unisantos e aí, nossa, eu vejo tanto navio lá fora. Quantos navios tem? Cerca de 80 navios. Esperando pra entrar? É. Mas é normal? Acontece normal, sempre isso? é normal. Caramba, É normal. meu. E eu gosto de observar, a entrada e saída é regular. Então eu vejo assim, essa questão de prioridade é muito que nem um condomínio. Todo mundo quer a melhor vaga, né? Então, assim, só que, como o Rudolf colocou bem, um terminal de passageiros no centro faz todo sentido, porque os equipamentos culturais, restaurantes, estão ali no centro. Você Sim. chega, tem o Museu do Café, você tem a ACS, você tem a casa onde nasceu José Bonifácio, Panteão dos Andradas, Exato. Museu da Alfândega, Outreiro de Santa Catarina, Museu do Pelé, Tem tudo, tem Estação o Centro do Valongo, Português, tem muita Centro coisa Português. Tem muita coisa. Então, e aí hoje, o passageiro embarca no Macuco. Tudo bem, mas... Não, tá no meio do nada lá agora, tá? Eu acho que eu acho que eles ficam até assustados, né? Quem chega de repente fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu né? já tive essa experiência. Eu fiz o meu primeiro cruzeiro em 2022. 22 ou 23, não lembro. Meu, foi um anticlímax chegar ali. É um anticlímax. Ah. Eu venho de uma experiência maravilhosa e chego, putz, caramba, esse terminal aqui que não é o melhor terminal. Poxa, Sim. um terminal tá bem cuidado, a estrutura é top, mas... Poxa, não tem aquela coisa da fantasia que tem que ser uma experiência, né? Que nem você vai na Disney e você tem uma experiência entrando e saindo dela. Que nem toda experiência de turismo precisa ser, né? A parte de porto, estrutura portuária secona mesmo, é com a gente, né? E até essa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não precisa ser feio, a gente pode melhorar. Você tem os terminais aqui em Santos que estão investindo, né, no visual, porque não precisa ser uma coisa que não tem cara de nada, só cinza. Você pode fazer uma coisa mais humanizada, uma coisa que traga mais vida para as pessoas ali. Eu costumo falar isso, o trabalho não precisa ser chato, não precisa ser feio. Pô, é container, é uma caixa de ferro, mas aquilo ali, pô, e o sonho do empreendedor que está ali dentro? E quantidade de gente que se alimenta das coisas que passam ali, quantidade de famílias que se alimentam dessa produção toda. Então não é para ser um negócio que às vezes tem esse diálogo, né, entre a cidade e o porto. Pô, o porto atrapalha a cidade, como é que é essa relação? Então é legal, eu gosto de fazer essa contextualização da importância que tem na vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Então isso é muito importante para mim. E eu acho que assim, a gente para finalizar esse ponto do terminal de passageiros e carga, tudo pode coexistir tranquilo. O avião é assim. O avião faz o meio a meio ali, você vai o porão cheio de carga em cima de passageiro. Então o modal ele é feito para atender as duas. O modal de transporte ele é feito para atender tudo. Não é para não deixar ninguém de fora. Então, assim, seguindo essa lógica, a gente vai chegar num bom acordo. Eu confio muito, eu conheço o pessoal aqui do planejamento, aqui do Porto, e é bom o plano. Tem tudo para dar certo. Esse centro da cidade, eu sou apaixonado por esse centro. Eu também. A gente está onde? A gente está no centro agora. A nossa sala fica aqui na Riachuelo 66 também. Ah, tá. A gente ficou muito tempo na Amador Bueno. Em frente ao Centro Português. Em frente ao Centro Português. Nossa, meu vizinho, do lado da gente, meu. Mas assim, a gente tem um carinho muito grande pelo centro, né? E eu vejo também que o cidadão santista tem que olhar para o Porto com carinho, porque o Porto é o que faz Santos... Movimenta a cidade. Ser uma potência que é a cidade de Santos, graças ao Porto. Né? Exatamente. E também nós temos que dar mais atenção aos turistas também. Além do porto, além das cargas que são excepcionais para a economia, o turismo também tem que ser forte aqui em Santos. Por isso que é legal também o Brasil Comics Experience. É legal para você ter isso daí, porque vai trazer, pessoa, não sei se é só do Brasil ou de outras nacionalidades. Sim. Traz para cá, eles conhecem a maravilha que é o centro histórico aqui de Santos, que não tem somente o porto, aquele negócio cinza que você falou, tem as maravilhas aqui e a história brasileira também. Exatamente. Eu achei a ideia bacana, porque assim, do fato de que você mencionou, né, uma semana antes da Intermodal,
Pô, a ideia é o pessoal vem de fora e tudo mais, vem pra Santos antes, depois vai lá pra Intermodal lá em São Tranquilamente. Paulo. Né? Faz essa Divirte ponte aqui um pouquinho, Sim, curte a conhece, cidade, né? despretensiosamente, né? É uma coisa, o nosso mercado do Comex é puxado, né? Tem a sua responsabilidade, não é? E que não é pouca. Então, a gente pensa muito nisso, de, pô, para fazer negócio, a gente precisa chegar e fazer um preâmbulo adequado para não ir direto ao ponto. Só ir direto ao ponto é muito pouco, porque o cara vai fazer um negócio bom comigo, eu passo um preço bom pro cara, beleza, eu posso passar um preço bom pro cara, mas isso não é o suficiente para manter um bom relacionamento. O que faz um bom relacionamento? Você conhecer bem as pessoas, né? Conhecer bem como é que a pessoa trabalha, onde é que ela tá. Então, poxa, você trazer para sua cidade, chegar, pô, essa aqui é minha cidade, estou te apresentando minha cidade. Com toda a licença, não sou daqui da cidade, mas eu tomei a vez aí porque o custo de oportunidade para a gente estava muito bom para lançar esse evento. Precisávamos muito disso. A gente estava prestes... Qual era o... 2025. É o segundo ano, É o segundo. Legal. Fizemos o primeiro em 24, né? Nós tivemos aí o encontro do G20 no Brasil, no final de... Agora, acho que não... Foi final de 2024, não sim, foi? Sim, acho que é outubro. Novembro, eu acho, né? Não lembro agora. Então vou compartilhar um negócio com vocês aqui. A gente já tinha essa experiência em gaveta, dentro da empresa. Então a gente estava guardando. E aí quando nós vimos que, pô, vai acontecer a COP20 do Brasil, vai acontecer o G20 no Brasil. Pô, vai estar todo mundo aqui, né, Vai estar todo mundo aqui em 2024. E aí, não vamos fazer nada? E porque eu era o paladino dessa ideia dentro da Lessex, cheguei, vamos lançar essa ideia. E aí o pessoal do meu board, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Eu não agitado. Não, vamos fazer, Vamos fazer, a gente não pode perder isso, não pode perder a oportunidade de comunicar o quanto que essa cidade é fantástica, tendo vários visitantes passando aqui. Verdade. Então foi fenomenal. Tivemos visitantes estrangeiros na primeira edição, esperamos na segunda edição também, já trazendo divisa aí para o nosso país já, né? Isso é muito importante, porque o turismo também é uma forma de trazer divisa para o Brasil, trazer a grana para o Brasil, sim, dólares, né? Sim. E Santos é uma cidade com potencial absurdo para isso. Então você traz turismo, traz gente, você traz possíveis investidores, você traz gente que vai voltar com uma mensagem super positiva lá para fora. Então só tem a ganhar. E isso desenvolvendo vai puxar que Santos precisa mais hotéis, precisa de mais estrutura para receber esses turistas, mais lojas no centro da cidade, mais agentes de turismo receptivo. Isso vai influenciar a nossa cultura. Eu gosto de participar de eventos minha esposa sabe muito disso. Ela pergunta, pô, mas por que você tem que ir? Por que você tem que ir? As conversas normalmente começam assim. Por que você tem que ir? Porque envolvimento é tudo. Você chegar lá é tudo. Você precisa estar lá, entender qual é a dor, qual é a temperatura do paralelepípedo ali da rua Frei Gaspar. Precisa, Então, assim, isso é muito importante. Trazer esse cara, aí o contexto vai indo além do contexto, o cara começa a ter uma relação com a cidade. E é isso que a gente deseja com esse evento, que a pessoa crie uma relação com a cidade. Você pega, é a cidade por onde a imigração do Brasil do século XX passou toda. E aí todo mundo foi pro seu canto e ninguém nunca mais voltou para Santos, né? O meu avô provavelmente chegou por aqui. O meu avô de sangue, ele é espanhol. Provavelmente chegou por aqui na década de 30, alguma coisa assim. Muitos, né? É. Então, assim, é uma coisa que é importante para remontar da própria memória do brasileiro. É muito bacana isso. Você vê as pessoas aqui olhando... Pô, a casa onde nasceu José Bonifácio devia ter uma romaria para lá. Porque o cara é top. Eu sou fãzaço dele. Assim, a história dele é fenomenal. Fantástica. Fez o progresso do Brasil, contribuiu aí fundamentalmente. Né? E a gente não pode passar por cima dessa história assim, né? Mas pouca gente conhece essas histórias. Então. A gente tem que divulgar mais. Sim. Eu acho muito bacana sobre o José Bonifácio aquela estátua. A estátua que fica ali na frente. Sabe, aqui na praça? Na praça. Tem uma estátua que ele tá segurando tipo um celular. Tirando uma selfie. Tirando uma selfie. Mas você sabe por quê? Então. Não sei. Então, eu ia comentar que um rapaz, eu achei muito legal.
Você pode ver que atrás ele está olhando para tirando a selfie, tá com o celular, e atrás dele justamente onde está O Panteão. o Panteão. O significado é o quê? E isso é bem dele, né? Olhando para o futuro, mas também, né? A selfie, né? Olhando o passado. Olhando o passado também, Uau. né? Pode ver que ele tá bem de costas, assim, pro Panteão. É isso. Eu tenho selfie com ele. Então. Tem. Então, mas é justamente isso. Ao mesmo tempo que ele vê o futuro, né? Não pode esquecer do passado. E acho que em tudo isso na nossa vida, né? A gente Perfeitamente. tem que chegar ao futuro. E Santos é isso. Santos é isso. É passado, presente e futuro, com Exatamente. certeza. E essa é a ideia. Falando em futuro, inclusive, o BCS é um compromisso que a gente tem, é um evento anual. Então, ele sempre acontece antes da Intermodal, todo ano, justamente para a gente já deixar esse compromisso com o futuro. Essa estabilidade que eu falo que o investidor estrangeiro pede. A gente gosta de dar essa sinalização justamente para falar, não, nós somos sérios, nós estamos aqui, nossa empresa vai estar aqui, nosso fundamento vai estar aqui, inspirado nesses gênios aí do passado, né? É muito importante isso. Sim. Eles inspiram muito a gente, é uma coisa realmente espiritual. Né? Eu não sei se você sabe, você já está Sim. sabendo, acho que até é legal pro pessoal que vai vir pro Brasil Comics Experience, BCX, né? BCS, Santos agora tem 3 ônibus de turismo. Você tá sabendo? Sim, o circular, né? Exatamente, eles estão fazendo a área de turismo. Então, são 3 áreas. Um vai para a praia, outro vai para o centro histórico, outro vai para tal lugar. E você pode ficar o dia todo circulando com ele e conhecendo ou o centro, ou a praia, ou qualquer lugar aqui de Santos, né? Isso é muito bem importante. Isso é um modelo de turismo das principais cidades do mundo, né? Sim. Você pega Curitiba. E agora tem em Santos. Então, olha que beleza. Ah. Estamos fazendo progresso. Sim. Estamos fazendo progresso. Isso é maravilhoso de ver e de viver, né? E eu fico imaginando as criancinhas que estão vindo aí, que vão entrar no comércio exterior, quanto que elas vão aproveitar tudo isso que está sendo construído. O Parque Valongo. Poxa, meu, se chegar... O Parque Valongo é fenomenal. É É aqui na top, frente, né? é aqui na Cabinho, a gente tá frente. bem Sim, na frente, da né? frente mesmo. Só atravessar ali. Não, e a hora que tiver terminal de cruzeiro mesmo, de fato, ali, pô, tranquilo. Só que uma coisa que as universidades têm que se atentar. Sabe quantas faculdades de turismo tem aqui em Santos? Me arrisco a dizer que nenhuma. Nenhuma. Nenhuma? Cara, eu Nenhuma. não sabia disso, não. É. Fica muito enviesado a educação do local. É que nem lá em Piracicaba, é agronegócio. Ainda tem odontologia lá e tem um outro Forte curso. é agro lá. Forte é É, agronegócio. aqui tem logística, administração, tem bastante Então, mas faculdade, igual né? o turismo aqui em Santos era pra É ser muito quente. necessário, é verdade. Era pra estar fervendo aqui. Deixa eu contar uma história pra você. Eu tô aqui pra Olha, contar a com história, né? certeza. Pode contar. Tava eu e Patrícia, meu. A gente tava ali no Parque Balneário Santos e... Na última vez que a gente ficou aqui, ficamos 2 dias ali. A gente adora ficar ali. A Ana Costa, maravilhoso ali, é bom demais. E tem uma lojinha de souvenir ali, né? E a gente tava ali pegando os souvenirs pra gente, né? Que a gente ama essa cidade. E aí, conversando com o cara da lojinha, ele falando, pô, recebi um grupo aí da Centro-América e eles falaram que iam fazer um mergulho aqui. Eu, nossa, meu, caramba, com quem que eles vão fazer? Porque sabe quantas vezes eu vi anunciar mergulho aqui na região? Então, 0. E pior que tem, mas o Então- pessoal não... exatamente. Não Não é, tem não é aquela... popular. Exato. Não é popular. Você não Isso vê é complicado. propaganda disso. É. Você não vê um flyer e tal, É. nada. Nem do Guarujá. Faça snorkel. Não tem. E você tem aqui um oceano, um mar maravilhoso aqui. E você não tem essa divulgação. Assim, porque a cidade ela ficou enviesada para o Comex, para a parte portuária, quase que completamente. Sim, sim. Mas vai chegar, você pega cada navio desses, são 4.000 passageiros que chegam. Como é que você recebe 4.000 pessoas assim? Aí vai ter 4 guias para 4.000 pessoas? Um guia para 1.000 pessoas? Complicado, né? Então, precisa ter um trabalho de educação em relação a isso, porque tem muita coisa para trazer. Tem muita divisa para trazer. Tem muita gente que quer estar mais aqui, mas
Não tem ninguém para falar. Outra coisa, capacitação. Lá na LSEX a gente bate muito nessa tecla. Capacitar os estudantes, capacitar a população. Falar inglês, falar espanhol, falar chinês. Precisa, verdade. Precisa, não pode fugir disso. Pelo menos o inglês que... E quantos jovens pode estar lá que está aprendendo inglês, aprendendo espanhol ou mandarim, Sim. chegar aqui, ficar aqui no Porto, aqui ou no centro, apoiando, se destacar. sim, falar o turismo, com o turista, tal, acompanhar o turismo, quanto que eles iriam evoluir com isso? Não dá vontade de ter 16 anos de novo? Verdade. E, Leonardo, o que você vê assim, sobre o túnel Santos-Guarujá? Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Eu acredito na construção do túnel, eu acredito aí na palavra e nos planos aí dos nossos governantes, que é uma necessidade, não tem jeito, né? Quem está acostumado... Isso vai ajudar a carga? Vai, mas eu penso que o cidadão mesmo vai ser o maior beneficiado dessa obra. O profissional que sai de uma cidade para outra todo dia para trabalhar, esse vai ser o principal beneficiado, porque realmente é triste o cenário hoje. Depender da balsa, né? E às vezes tem vezes que não dá nem para... Rapaz, essa semana eu voltei para Piracicaba quarta-feira, eu passei segunda, terça aqui, voltei quarta-feira e voltei hoje para a cidade. Na segunda-feira eu saí de Santos para Guarujá, saí do centro, eu levei 2 horas para chegar até a Pitangueiras, saindo do centro. A balsa estava fechada. Teve que dar a volta? Não, eu já estava na fila da balsa, eu fiquei parado na fila. Nossa. E eu normalmente, eu gosto de ir pela estrada porque não fico parado, pelo menos, mas são 45 quilômetros, né, de estrada. É uma baita volta. É uma baita volta. Mas às vezes vai pelo Google Maps ali, às vezes é bem mais rápido, né? É Então, 40 km a mais ali, 30 km mas a mais, mas é mais rápido. É mais rápido, é bem mais rápido. É bem mais rápido. Eu prefiro vir pela estrada. E aí na volta, eu volto pro Guarujá e eu volto pela balsa mesmo. Que eu normalmente dou uma passada ali no Vasco da Gama, na ponta da praia, e depois eu vou pro meu Guarujá. Mas até pro Porto vai ser incrível. Assim, a questão dos caminhões. Porque Vai. hoje a volta que eles têm que dar acaba demorando muito mais do que quando tiver. Vai ter o túnel, vai ser muito rápido. Com certeza. Vai ser uma baita economia, Vai. tanto do lado financeiro como o tempo, né? Vai, com certeza. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. É muito importante. Que, se Deus quiser, que venha logo esse túnel aí, resolva aí, mitigue pelo menos essa parte dessa travessia. Tem outros desafios de vias aqui também, né? Porque imagina esse monte de caminhão no lado do Guarujá também. Lá também tem problema. Cônego Domênico, para quem conhece... Trava ali, né? Trava. Pô, se trava. Regularmente. E tem muito prejuízo por conta desses travamentos aí. Os clientes, enfim, a indústria aí pode falar que realmente a indústria sofre. A gente fala, a carga sofre muito por conta disso. Então, assim, o que essas soluções na infraestrutura resolvem? Bastante coisa, especialmente muito desperdício que acontece ainda. E não é para acontecer. O impacto do produto final, ele é constante. A gente já tem várias complexidades do nosso mercado que não é simples. Você chegar e você fazer um processo de importação ou de exportação não é a coisa mais trivial ou simples do mundo. E você, além do trabalho básico, você tem que lidar com as condições que a geografia, o clima, estrutura te dão. Então, são coisas que a gente chega numa oportunidade como essa de uma conversa de apontar realmente que carece de mais trabalho aí em relação a isso. E a gente acredita na boa vontade, sim. Não é fácil, é um desafio grande, não é só nosso. Paranaguá, por exemplo, é outro porto que sofre da mesma maneira. Precisa de acesso ao porto de Paranaguá. Eu escutei uma história de engarrafamento de 80 quilômetros em Paranaguá. Nossa, 80 quilômetros de engarrafamento, cara. Não, mas as rodovias estão bem complicadas, né? Então. Não você tem. pega, elas foram dimensionadas para um tipo de volume e hoje o volume muito maior. É muito maior. Sim. Leonardo, você acha que o governo ele coloca muita burocracia, assim, por questão da logística em si? Burocracia a gente sabe que tem, mas você acha que atrapalha um pouco isso aí? Vamos lá, essa é a pergunta boa. Boa pergunta, porque todo mundo gosta de bater, né?
E assim, eu penso que uma das coisas boas que a gente tem no Brasil é a nossa legislação. Então, nós temos aí leis que elas permitem que o Brasil faça as coisas com um nível de qualidade, nível de segurança muito bom. Muitas pessoas falam dos órgãos anuentes, por exemplo. O órgão que regula alimento ou o órgão que regula a medicina, por exemplo. Mas é o que garante a nossa saúde. É o que garante a nossa saúde. A gente que é aqui... eu tô pegando cacuete. A gente que é aqui de Santos, né? Lembra da época, né? Na época que, a expectativa de vida aqui nos séculos passados era baixa. Por quê? Controle sanitário não existia. Então você pega hoje, as pessoas reclamam, burocracia para trazer um produto. Se você não cumprir a legislação, não adianta. Não adianta. E não adianta você reclamar que, isso é o fiscal e não sei o que, não sei o que lá. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. O que acontece muito, Rudolf, é que as pessoas pensam que um processo formal de Expo ou de Impo, ele é uma coisa que nem uma venda no mercado interno ou uma compra no mercado interno. E não é. Nenhuma compra no mercado interno ou venda no mercado externo é assim. Interno é assim, você tem que emitir nota. Que empresa... tem empresário, entre aspas, que fala, por que eu vou emitir nota? Ainda existe isso hoje em dia, né? Então, aí é um outro nível de discussão. Mas eu penso assim, a nossa legislação, ela não é fácil de ser compreendida, mas ela também não é impossível. E ela é muito clara em alguns pontos. Já é tudo dentro das normas, é tranquilo. Inclusive, eu vou falar para vocês outra sigla, OEA. Não sei se alguém já veio Eu falar tava sobre pensando no OEA. A gente ia jogar essa do OEA. O senhor Russo, legal. O Russo é top, Conhece? né? então, ele que foi um dos precursores, né, do OEA também, daqui tudo, né? No Brasil, né? Exatamente. Ele já esteve aqui também, falou bastante sobre o OEA. Então, o Russo é enciclopédia, né, em relação ao tema, né? Então você chega e fala, vai fazer essa pergunta para ele com certeza vai chegar e vai explanar bastante sobre o papel da Receita do Brasil. Eu falo com Patrícia, ela fica, nossa, mas o banco, às vezes, e também em relação com o banco. E o sistema bancário? O sistema bancário é justo? É difícil. A pergunta é difícil, né? Falar, né? Se o sistema bancário é justo ou não. Mesma coisa, falar, o Brasil é muito burocrático, burocracia atrapalha. A burocracia existe. Ela pode te atrapalhar, especialmente se você estiver despreparado. Agora, se você se preparar, tá tranquilo, é canal verde. Atrás de canal verde, tranquilo. E hoje, a certificação OEA é uma coisa que a Receita, o governo brasileiro disponibilizou para todas as empresas que queiram fazer parte desse programa. Chega e fala, cara, você não quer ter dor de cabeça? Vira OEA. O seu Russo falou isso. Falou que, assim, às vezes as empresas falam assim, poxa, vou ter que investir isso, aquilo para ser OEA. Só que, ou melhor, fala em gastar. Não é em gastar, É investir. é investir. É investir. Porque o que vai ter de retorno, Opa. até para quem as outras empresas vão falar, essa aqui tem OEA. É isso aí. É mais tranquilo para fazer as coisas, né? Com certeza, investimento. Mas existe às vezes, uma complicação dos empresários, tomadores de decisão, de separar o que é gasto e o que é investimento. Então, uma certificação como certificação EA não é um gasto, não é um título de clube. Nem título de clube é gasto, pode ser investimento também. Então, assim, imagina uma certificação que não é só válida para o Brasil, mas ela está em consonância com todas as aduaneiras do mundo. Sim. Então, isso é uma coisa que chega... você não está comprando um títulozinho qualquer. Primeiro, você tem um selo OEA, você está de acordo com todas as boas práticas que reza a Receita Federal do Brasil e as aduanas do mundo todo. Isso é maravilhoso. Faz até uma diferença comercial para a empresa. Exato, vantagem competitiva. Cria vantagem competitiva. Isso é um ponto. Eu gosto muito, né? Por isso que no final do Brasil Comex Experience, a parte da palestra e painel é o último dia. Porque a gente já riu, já bebeu nos outros dias, né? Chega no último dia. Vamos Agora falar disso. Começar. Vamos falar da sua vantagem competitiva que você precisa criar. Isso é muito bacana de ver. As pessoas chegando lá, então quer dizer que se eu investir em nuvem aqui, eu vou melhorar minha performance. Vou diminuir o tempo de processamento da minha informação. Vou ter uma capacidade de conexão com o mercado muito maior. É isso e muito mais. A pessoa vai aprender sobre responsividade. Nossa, então quer dizer que meu dado está disponível em todos os devices da minha companhia? É isso.
pelo preço de uma armazenagem só. Exatamente isso. Então são coisas que as pessoas não têm essa noção, né? E aí, pô, isso vai me gerar uma vantagem competitiva? Vai, com certeza vai. Assim como um processo logístico internacional orientado por boas práticas vai resultar num resultado positivo, com certeza. Vai trazer saving para a empresa. É aquilo que a gente estava conversando antes da gravação, né? Que a gente conhece já muitas empresas de décadas já. A gente tá ficando velho, né, Jean? Mas assim, empresas que eram até grandes antigamente, e nós vimos esses dois lados. As que investiram em infraestrutura, tecnologia e tudo mais, até hoje elas continuaram crescendo. Os que ficaram parados ali no passado, infelizmente não conseguiram. E é isso, né? Seleção natural. Exatamente. E elas acabam até Não, começa regredindo. Exatamente. Até regredindo. Muda muito. Faz parte. A gente... por isso que eu gosto desse quadro aqui também, que tem aí, ó lá. Esse aqui, né? O que diz? Tem uma esteira ali, ó. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Vê aí, Joãozinho. Aqui, Lá. É uma esteira aqui, olha só. Eu ando e não saio do lugar. Você tá na esteira. Só que cansei, vou parar um pouco. Aí você vai regredindo. Deixa rolar. Aí você Daí cai. Você cai. Você cai. Que... Você não pode nem ficar... Na verdade tem que correr, né? Tem que correr, sim. Você tem que usar tem que usar toda a sua virtude para correr mesmo. É isso Porque aí. senão você fica para trás. Fica. Se você estiver andando, você vai estar igual aos outros. Mas se você quer crescer, você tem que Tem que suar, né? suar um pouquinho mais. Não tem jeito, né? Top demais. Não, exatamente. A inovação ela é um processo constante, né? Quem não parou de inovar, é isso, parou de correr. Sim. Você parou de correr. E hoje, com a velocidade das coisas, do jeito que as tecnologias vêm sendo disponibilizadas, não dá para ignorar. Não dá para você simplesmente, depois eu vejo, ou vou contratar qualquer solução sem raciocinar sobre que tipo de solução está contratando. É muito importante isso. Esse ano a gente vai ter um debate legal, né, sobre o Marco Civil da internet, né? Continua, né? Então, eu espero bastante desse debate aí na sociedade de uma maneira geral, até para a sociedade entender mais do que a gente está falando, né? Aqui a gente está numa mesa de profissionais de tecnologia, né? Então, a gente tem os dilemas éticos do que a gente, da tecnologia, né? Responsabilidades, por exemplo. Quem se responsabiliza pela decisão do robô? Quem? O construtor, o cara que configurou, o cara que está na mesa? Porque antes você sabia de quem era bem a responsabilidade. O piloto de avião. É do piloto de avião. E agora, e se for uma inteligência artificial? É quem colocou lá, quem apertou o botão de ligar, é quem configurou, é o dono da empresa. Então são dilemas que a gente tem aí pela frente para regulamentar, para primeiro discutir, né? Porque eu acho que a gente está longe ainda de chegar num modelo ideal aí de legislação para a internet, né? Os casos públicos aí evidenciam isso, né? Exato. Mas a gente o judiciário ainda não entende muito, não né? entende. Isso daí. O que tem que fazer ou não. Tem muito conceito, né? Mas prática mesmo da coisa precisa ter um debate mais amplo. É muito necessário. Demais. Né? Demais. E a sociedade tem que ajudar também nesse caso. Só que às vezes a gente pensa que muitas delas, das pessoas da sociedade, eles não estão nem aí para isso. Sim. Infelizmente. Posso te dar um bom exemplo? O debate dos celulares nas escolas é um excelente exemplo. Eu penso que isso é fundamental. Como lidar com a tecnologia, né? Porque essa esteira mesmo também deixa rolar é o que... eu me acostumei a ver com o meu celular na mão 18 horas por dia. A vida é assim. Convidei a diretora da escola para vir aqui para a gente debater sobre isso. Boa. Porque... Mas essa questão que você deu esse exemplo aí, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu sou pode falar. Eu sou a favor da proibição mesmo durante as escolas. Durante a aula, né? Durante eu a também aula, sou. né? É que assim, depende muito, porque igual tem... Ele já não é. Não, então, tem horas na Claro, aula. claro. Tem horas na... Depois a gente... É rapidinho. Sim. Tem Questão horas de pesquisa, né? Tem hora da aula que eles pesquisam. Sim. Então, tem que ter um meio termo. É bom. Então, mas eu acho que, por exemplo, a gente tem um irmão que mora nos Estados Unidos. Lá,
as escolas possuem um tablet. Isso todo aluno. E, na verdade, é a escola que fornece o tablet. Eu acho, sinceramente, que se tivesse um exemplo, um tablet, que daí fosse da escola, e ali o tablet poderia ter aqueles bloqueios necessários para o estudante não ficar... Ô, Rudolf, mas igual... tudo bem, é controlar, mas é isso. Infelizmente, eu acho que o jovem precisa ter... Não, mas igual, o que que acontece? Um Kindle... Ô, Jean Filho, Sim. pode falar também, viu, Jean Filho? O Jean Filho, ele tem muito... O Kindle, igual o Kindle, o que que é o Kindle? O que que é o Kindle? Nada mais é que um livro. Você não Exato, tem exato. acesso à Então, internet, nada. Então, poderia ser um Kindle. Não, mas não pode. A Giovana, minha filha, pediu pra mim um Kindle, aí depois ela ficou sabendo que não pode. Porque é igual, ela não pode ter um livro pra ler durante o recreio. Kindle seria interessante. É um livro. Então, mas aí é o que você falou. O pessoal ainda não tem entendimento da tecnologia em si, do que é o que pode, o que não pode. É muito prematuro ainda essa discussão, é muito Sim. nova essa discussão Mas isso é ainda. pra um próximo... pra um próximo capítulo. Fala aí. Fala aí, Jean Filho. Só porque o Rudolf falou, na minha opinião, eu acho que proibir na escola é um pouco de exagero. Eu até concordo na sala de aula, talvez pudesse ter uma política de ter aquela caixinha durante a sala de aula, coloca ali na caixinha. Tudo bem que tem as questões de privacidade ainda assim, mas é um assunto a ser conversado. Eu só acho que proibir na escola é um exagero. Essa é a minha opinião pessoal, né? Mas realmente é Sim. muito polêmico isso. E Extremamente. é uma coisa que a gente dá pra ficar horas e horas falando sobre isso. Eu vou dar um exemplo, que daí é uma coisa para se pensar muito, né? Eu já fiz missão, eu tive alguns companheiros durante a minha missão, né? Um era um americano que ele falava assim para mim: olha, Rudolf, eu pessoalmente não gosto de ter arma em casa. Mas eu tenho uma arma. Ele falou isso. Eu falei, mas pô, você não gosta de ter arma, você tem uma arma? Ele falou, eu tenho uma arma que eu guardo no cofre do banco. E eu falei, pô, mas por que isso? E daí ele falou uma coisa que ali me fez pensar muito e me faz pensar em muitas coisas hoje em dia. Sim, Ele falou, esse é um direito que eu tenho. sim. E se eu deixo esse direito de lado, no futuro pode ser que nem eu e Acabe, nem e os aí outros ninguém vai ter esse tenham direito mais esse direito. Né? Então, assim, é uma coisa para se analisar também, questão de uso de celular ou até de rede social. Mas é uma outra coisa que se a gente falar, Mas agora, vai mas sair muito o que que aconteceria se proibisse o celular no comércio exterior? No comércio exterior? Não, proibir... Ixi, não tem comércio exterior. É. Acabou o comércio exterior. Acabou. Não, nas empresas hoje, por exemplo, o WhatsApp, hoje em dia todo mundo usa para trabalho, coisa desse tipo, né? Total. Tem Está completamente incorporada à realidade. O celular e todos os meios tecnológicos. Mas mesmo nesse meio, a gente discute. Eu faço muito lá dentro da Lessex esse parênteses aí de, vamos analisar como que a gente está usando a ferramenta. Se a gente está utilizando da melhor forma, se é saudável, Exato. se ela é sustentável a longo prazo. Porque nem todo processo tecnológico é sustentável, né? Então a gente precisa analisar isso com bastante cautela e prudência, né, também, né? Porque ficar muito... A tecnologia ela é maravilhosa. Um exemplo, impresso. Vocês dois estão com o impresso na mão, eu estou com o meu impresso na mão. Quando eu entrei na indústria gráfica, o mote da indústria era: o impresso vai morrer. Vai acabar o impresso. Sepultaram o impresso. E da mesma forma, foi com o rádio. Veio a televisão, vai acabar com o rádio. Né? Então você tem muita coisa disso. Depois a internet vai acabar com a TV. Vai acabar com a TV, meu. E não é assim, não é nem 8 ou 80, né? Então eu creio que a gente realmente... O diálogo é muito importante, né? Sim. Como eu falei, o mote do Brasil Comex Experience é dialogar, difundir diálogo. Porque é daí que a gente vai chegar para o próximo passo, o próximo estágio de entendimento, compreensão. Não é uma coisa que vai funcionar num lugar, não vai funcionar no outro. Você tem modelos diferentes, né? Isso para tudo na vida, né? Eu não ia falar, só que assim, nós da Colob temos uma solução também para poder acompanhar e organizar o WhatsApp das empresas. Opa!
Então isso é você bom. não É fica IA. só largado É. no celular. Você tem um controle, a gente tem um aplicativo que você usa em todos os Conversa, computadores, né? fica registrado, não dá para apagar as conversas, fica tudo realmente registrado. Você sabe com quem que está falando mesmo, porque igual algumas empresas utilizam um celular para todo setor. É. Então você não sabe se está falando comigo, com você, Então. com o Léo, com o Rudolf. Se Nesse fala, né? caso, dá para saber com Parece o quem nome que do- cada um vai falar, dá para usar a IA para responder algumas perguntas básicas que algum cliente tenha, tudo, né? Então, a gente É consegue legal. disponibilizar essa solução para os nossos clientes. Então, pessoal, se vocês quiserem ouvir mais, entre em contato. É isso aí, gerenciamento total, meu. É isso Exatamente. aí. É top. É isso que a gente precisa, gerenciar bem os nossos processos e fluxos, né? Isso aí estando na mão, meu, é ouro. É Sim, ouro, demais, gente. demais. Então eu concordo com vocês. Demais. Você que gosta bastante também de tecnologia, BI, Putz, para o comércio exterior é fundamental, né? usamos muito lá na SX. Ah, é? Usamos bastante. A gente tem uma cultura digital madura lá. Fizemos a nossa jornada de transformação, como a gente no bate-papo aí antes, né? A nossa empresa está 100% na nuvem hoje. Então, Pô, isso é bacana. Né? nós somos Amazon, Google, Microsoft, então utilizamos as soluções dos três aí e muito bem. E a gente vem, né, evoluindo isso, né? Essa coisa de evoluir o conceito, de chegar a eliminar as redundâncias, melhorar fluxo, melhorar o tempo de resposta, melhorar a confiança nos dados. É muito importante isso. O fluxo logístico internacional ele tem duas linhas. O fluxo de documentos e o fluxo físico. Então, o que acontece? O fluxo físico, você pouco pode fazer em relação a ele. O fluxo físico é onde é que está o container, qual a posição do container atualizado. Agora, o fluxo documental, basicamente, são as informações do processo. Então, se eu tenho um fluxo saudável, ou seja, está tudo no lugar certinho, disponível O cliente pode acompanhar. tranquilamente. Legal. Isso é muito importante. E a gente está pronto para chegar e atender, disponibilizar para os nossos clientes, parceiros, etc., informação com qualidade, com precisão. Isso é nada de eu acho, né? Esse negócio de eu acho não dá. Na hora que você está ali na mesa, você tem que dar uma posição atualizada. Não pode ser eu acho, né? Tem que ser... Não, é isso. Então, você só consegue o é isso com uma rede estruturada, com dados atualizados, dados firmes, né? E não dá para ter isso com rede que não atualiza, com servidor local, enfim. né? E isso que eu ia comentar. O legal de nuvem é isso. Você tem essa segurança de estar funcionando 24 horas. Então. Né? Servidor local Então, pode dar um problema, pode acabar a energia. Ou acabou a energia, pode- agora você fica quanto Exatamente. tempo parado? e o que você falou de rastrear quem mexeu em qual arquivo ali, que é o que a rede Microsoft dá tudo, que você consegue monitorar quem fez tudo. Sim. Sim, Quem exatamente. Né? apagou, se apagou alguma Quem coisa, apagou, alguma informação. quem enviou, para Restaurada, quem coisa enviou. É. É maravilhoso isso. A Sim. gente consome disso tudo e a gente acredita muito nisso, sabe? E a gente quer difundir isso. Meu, instala, usa o negócio que é muito bom, meu. Sim. Né? É bem Verdade. bacana mesmo. A gente podia... Microsoft também, é? Os caras- Léo, o papo tá super legal, tudo. Passou Só que rápido já passou mesmo, muito né? rápido, Olha, 1 hora ali de Voa, né? E dava pra gente bate-papo. falar Dá pra muito fazer mais muita coisa. mais coisa ali, viu? Falamos nem de natação, meu. Sabe, Ah, rapidinho, eu só vai queria lá. falar. Eu tava aqui, ó, tá até aqui, ó. Travessia do Canal de Santos, a nado, né? Você chegou a... Cara, eu fiz ano passado, foi a minha primeira vez. É quanto de assim, a distância? 1.650 metros. Caramba. 1,65 quilômetros. É maravilhoso, foi uma experiência de vida para mim. Imagina. Porque eu nado faz 5 anos no Master, então eu já faço umas provinhas de piscina. Eu não sou nível competitivo, mas Piscina comparado à travessia é bem diferente, é né? bem diferente, né? Porque você não tem, você tá numa travessia marítima, você tá na natureza. Tá puxando. Tá puxando, tem Caramba, animal né? passando, né? Peixe, enfim, tem coisas, tem tudo, tem de tudo, né, no mar, né? Então, você pode esbarrar ali com um monte de coisa. Foi tudo bem comigo, deu tudo É isso que eu ia certo. perguntar. Eu ia perguntar se bateu alguma coisa. Porque... Não, cara, mas eu fiquei com medão, porque tinha uma corrente pra fora, quase chegando na orla.
Cara, eu passei do lado da boia. Sabe aquela boia do navio? Cara, eu passei do lado, meu. E a corrente tava me empurrando pra perto da boia. Parecia que... Meu Deus do céu. Tava uns 5 metros assim. Parecia que tava do lado. Aquele monte de craca do lado. Meu Deus do céu, vou bater nesse negócio. Não. E braço. Isso aí foi legal pra caramba. Então, coloquei, vocês perguntaram, fizeram umas perguntas legais aí, né? Então... Isso aí realmente foi um êxito aí pra minha vida, legal, que realmente foi bem legal. Como ser humano mesmo, de chegar e me propor uma missão, fazer essa missão. E tá feliz com isso. Legal. Tá feliz com isso, que é fundamental. Eu acredito muito nisso, que a felicidade ela é o caminho pro ser humano. Então, tudo que você faça, se você tá feliz, meu, vai funcionar, vai dar certo. Mesmo se eu não tivesse completado a travessia, eu também estaria feliz, porque não é fácil. Não é nada fácil. Tem pessoas que não completa. Às vezes é porque é cãibra, essas coisas. É de tudo. Eu fiquei sabendo esses dias, eu não sei em qual lugar, eu não lembro agora, sim, mas é natação também. Tava à noite, ela ia fazer a travessia à noite. Aí nadando. Só que não sei quantos quilômetros também era de um ponto para outro. E nadando, a mulher nadando, só que, tipo, à noite não deu pra enxergar nada, aí não tinha nem a luz da lua, nadando. Jesus. Aí ela se cansou, mas ela, vou, pá. Só que deu um tempo assim, falou, não consigo mais, vou parar. Só que ela tava a 700 metros. Nossa Senhora. Aí depois ela ficou sabendo tudo, aí na outra tentativa ela foi... E conseguiu. Conseguiu chegar até o final. Mas 700 metros, imagine, 10 quilômetros nadando aí nos últimos 700. 700 metros. É duro, viu, meu? E que ela não enxergava a outra ponta ali, imagina. É difícil pra caramba. Você tá lidando com tudo ali, seu corpo tá nas últimas ali, muitas vezes, e você tá sustentando ali só com o teu espírito, com o teu pensamento. Mas teve algum momento que você chegou assim e falou, poxa, eu não vou conseguir isso aí? Eu tive sim, cara, porque eu sou... A minha perna direita é 2 centímetros mais curta que a esquerda. Eu sofri um acidente há 10 anos atrás, mais ou menos, coloquei prótese, então minha perna direita ficou 2 centímetros mais curta. Então, né, minha perna direita, ela cansa um pouquinho mais rápido, a musculatura. Então, e eu também não tive uma alimentação muito legal durante o ano de 2024, então as câimbras me pegaram bastante. Então, no final da travessia, eu estava cansado, faltavam uns 400 metros. Cara, começou uma cãibra na parte da frente da perna, na fíbula. E cãibra é um negócio que... Não dava, cara. Subia a coxa, pegava o abdômen, pegava a parte de trás da perna e eu tentava nadar peito, doía, tentava nadar de ladinho, doía, tentava nadar de qualquer jeito, tava ali. A chegada tava ali. Eu não conseguia chegar. Eu pensei, cara, não vai dar. Não, tenho tempo, já tô aqui, deixa eu ir pouquinho, no palmateio, de leve. Cheguei, pô, feliz pra caraca, meu. Não importa a colocação, o importante é chegar, né? Acho que em tudo na vida é assim. E mesmo não chegando, sabe, Rodolfo, eu acho que a gente não pode também se cobrar que o resultado ali vai ser o que você conseguir no dia. Tem dia que também não dá, meu. Tem dia que não dá, paciência. E aprender a lidar com a frustração é muito importante, né? Então eu penso muito nisso. Pô, eu tô no ambiente de negócio. Não é todo dia que eu tô aqui num ambiente legal, mil maravilhas, né? Falando um monte de coisa boa. Pô, tem dia que a gente tá lá no escritório, tal, macerando o cérebro para tirar a solução de uma coisa que a gente não vê solução ainda. Quantas vezes na nossa vida profissional a gente não fica assim, né? Sim, então, verdade. O esporte é muito legal por isso, né? Porque ele chega, você se coloca voluntariamente nessa situação e às vezes você chega num ponto que, pô, para sair daqui para um próximo nível, eu vou ter que inovar, fazer um negócio além de tudo que eu já conhecia. Então é muito legal, eu gosto de compartilhar essa experiência pra caramba. Eu espero falar mais sobre isso também. Legal, tá show, certo, obrigado tá aí. Pô. Mas 2 perguntas que eu sempre faço pro pessoal quando eles vêm aqui, tá? Primeira, deixa um recado pra juventude. Putz, respeitem seus pais e estudem. Tá certo. Show. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Putz, um gênio apareceu aqui. Gênio. E quantos filhos eu tenho? Então, Ele é bem... Leonardo, você tem um único pedido pra humanidade. Pra humanidade?
Caraca, cara, quanta responsabilidade. Gênio só vem com um ainda pra humanidade, né? Eu vou usar o clichê. Pra mim, eu tenho a espiritualidade como um fundamental, e o que eu aprendi com o Mestre Jesus é a base, o amor ao próximo. Amem uns aos outros. É isso que eu desejaria pro gênio. Tá Que tivéssemos certo, então. amor uns pelos outros. Show. Beleza. Legal. Pessoal, pega lá. Siga o Leonardo nas redes sociais dele. No LinkedIn, Leonardo Renales. É tudo LinkedIn, Léo Renales. Facebook, né? Tudo, Leonardo né? Renales, E no Instagram e no TikTok, @Léo Renales. Isso. Tá bom, pessoal? É isso mesmo? Eu mesmo. É isso mesmo? Tá Perfeito. certo? E pessoal, inscrevam-se, Ficou legal a curtam e foto, né? Não sei compartilhem. se- Massa, gostei. Ficou legal, né? No nosso aqui, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem. E comentem nesse episódio, tá bom, pessoal? Valeu, gente. Valeu, um Obrigado, abraço, hein? Obrigado, hein? hein? Valeu Valeu. mesmo. Show.